Vamos lá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre uma ferramenta de deduplicação de dados. Então beleza pessoal, esse vídeo é um vídeo que há algum tempo eu gostaria de ter feito, mas aí em funções aí de outros conteúdos que acabamos escolhendo lançar primeiro. Este é um vídeo que auxilia aí na questão de administração de backup e veio a calhar aí que no mês de janeiro nós começamos a falar aí das ferramentas de backup, né? Então, lembrando que quando a gente faz um vídeo, esse vídeo ele é testado inúmeras vezes em diversos laboratórios. Às vezes o pessoal comenta ali, não funcionou tal coisa. Bom, gente, o laboratório ele é realizado de maneira que tenha sucesso na instalação. Muitas vezes nós optamos em utilizar ferramentas de maneira mais simples, o processo de instalação, o processo de administração, para um conhecimento geral, para facilitar o aprendizado para vocês. Não necessariamente seja a melhor maneira de ser feito ou enfim, né? Isso aí vai depender de cada infraestrutura ou dependendo de cada ambiente que tu colocar a ferramenta. Todas as ferramentas de backup que nós vimos nos vídeos anteriores, elas são ferramentas que são úteis. Se uma é pior que a outra ou melhor que a outra, não é o canal Projeto Root, não é o Diego aqui que vai falar, vai apontar qual é a melhor. Todas elas funcionam conforme são desenvolvidas. Então, basta aí tu olhar na tua infra qual é que vai se adequar melhor, tá? E essa ferramenta que nós vamos trabalhar hoje, ela não é uma ferramenta nova, na verdade, há bastante tempo se fala em deduplicação de dados, mas eu vejo que não é muito disseminado conteúdo em open source. Existem sim servidores em Microsoft Windows que fazem o processo de deduplicação, mas tu tem que adquirir uma licença, muitas vezes a licença é cara, então não é muito comum se utilizar isso numa infraestrutura. Pensando nesse lado de tentar levar o conhecimento a vocês de uma forma open, né, uma forma de software livre, então nós vamos ver uma ferramenta open para deduplicação de dados. E o que é a deduplicação de dados? Antes de começar o vídeo, eu sempre gosto de dar uma introdução para que as pessoas entendam, saibam do que a gente está falando, né? Então, daqui a pouco, se tu já tem uma noção, se tu já sabe o que é, dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu sempre coloco a minutagem, eu sempre coloco os detalhes do vídeo. Tá? Muitas pessoas também colocam um comentário, muito longa a introdução, gente, tem ali na minutagem, é só clicar ali no minuto que pula pro local onde vocês quiserem. A gente tem esse cuidado aí para agradar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Então, olhem sempre na descrição, tem todos os detalhes dos vídeos. Isso aí é uma dúvida recorrente que o pessoal manda por e-mail ou manda no próprio vídeo. Tem ali mostrar mais na descrição e tu vai conseguir ler totalmente a descrição, tá? Então, como eu estava comentando, a ferramenta OpenDedup, que é a ferramenta que nós vamos falar, é uma ferramenta que ela faz a deduplicação de dados. E o que é uma deduplicação de dados? Ela é uma técnica que visa economizar espaço na hora de armazenar. Então, quando tu tem, por exemplo, um servidor de arquivos, e aí tu tem lá o Samba ou compartilhamento Microsoft, enfim, tá? Tu tem uma pasta compartilhada nesse servidor e teus usuários lá vão começar a colocar arquivos dentro dessa pasta, né? Ou de várias pastas. Então o processo de deduplicação é o simples processo de uma análise para saber se o conteúdo já existe, e se já existir ele apenas faz um link. Ele mantém como se fosse um arquivo para o usuário visualiza como se fosse um arquivo de fato, mas na verdade aquilo ali por baixo lá criados os links para os inodes do arquivo original. Então, por exemplo, se tu tem um arquivo, por exemplo, uma ISO, vou simplificar com uma ISO a explicação. Tu tem uma ISO da instalação do Linux, por exemplo, ou do Windows, ou do Office. Bom, aí diversos usuários têm a mesma ISO. O que acontece se diversos usuários começarem a copiar essa ISO para a pasta ou para suas próprias pastas compartilhadas? Cada usuário vai ter a sua própria ISO e ela é a mesma ISO. Não tem uma ISO que é diferente. Claro, se for diferente, ela vai fazer uma nova cópia. Mas se for uma ISO idêntica, ela não vai fazer uma cópia
se já existe. Então o processo de deduplicação ele consegue identificar quando um arquivo é idêntico ou partes de um arquivo é idêntico, e aí ele faz apenas um link para um novo caminho. Assim são arquivos menores, como por exemplo arquivos do Word, do Excel, enfim, a planilha ou algum documento de texto. Todo o arquivo que for idêntico ele não vai copiar, ele vai copiar apenas a diferença. Então isso é uma técnica bem útil e bem importante na hora de administrar sistemas de backup. Então, por isso que essa é uma ferramenta que veio a calhar justamente com o conteúdo dos vídeos anteriores. Porque imagina tu tem na tua infra um software como o Backup PC, como o Duplicate, como o Duplicity, como o rclone, e aí os teus usuários lá estão despejando arquivos dentro do teu servidor de backup. Então se aquele arquivo que o usuário está mandando para lá for idêntico a um já existente lá, ele vai apenas criar um link, como se fosse um link para um arquivo já existente. Então isso aí vai economizar drasticamente o espaço, né? Então não tem como eu precisar dizendo que vai economizar 60%, 70%, isso aí vai depender da infra que tu tem, da quantidade de arquivos idênticos que tu tem, mas com certeza vai diminuir bastante o processo de backup. No caso, quando tu for realizar um backup, o que vai acontecer se o arquivo já for existente? Ele não vai realizar. Então tu vai conseguir economizar até largura de banda se tu vai fazer esse processo via rede ou via internet. É uma ferramenta muito importante para uma infraestrutura de rede. Eu sei que geralmente eu falo um pouquinho mais no início, assim, eu vou voltar a falar sobre a ferramenta, mas eu gosto sempre de começar dando uma explicação básica da utilização da ferramenta. Então, até mesmo para que vocês que estão assistindo os vídeos consigam identificar aonde encaixar a ferramenta. Muitas pessoas também mandam perguntas como: aonde que eu coloco tal sistema? Bom, tu tem que fazer um projeto da tua infra, tem que fazer um projeto da tua rede, aí sim tu vai saber identificar onde que tu vai encaixar determinadas ferramentas. Então, nós não estamos fazendo um projeto para vocês, nós estamos transformando vocês em usuários root. Esse é o propósito do projeto root. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre OpenDedup. É uma ferramenta aí que, como eu comentei agora na introdução, ela é uma ferramenta open source para fazer deduplicação de arquivos. E o processo de deduplicação, como também já foi explicado, é um processo economiza de certa forma o espaço que vai ser ocupado. Existem algumas ferramentas no mercado que fazem esse processo através de licenciamento, através de uma característica a mais da ferramenta de backup. E esse é um termo muito utilizado em sistemas de backup, mas não é uma tecnologia apenas restrita a ambientes de backup. Tá? Tu vai conseguir encontrar deduplicação até na transferência de arquivos via rede, via WAN, via LAN, enfim. O processo de deduplicação, ele na verdade é um processo, é uma técnica que envolve saber se já existe a informação na outra ponta. Se já existe, ele não faz essa retransmissão. Esse é o processo de deduplicação. Então vamos começar falando aqui, como sempre eu começo falando sobre a página do Projeto Root, onde nós temos umas novidades aí agora, o projetoroot.com.br, que é o nosso site, tá? Então quem quiser visitar tá aqui o nosso site, projetoroot.com.br. Você vai cair direto na página aí onde tem algumas informações sobre o que acreditamos, sobre o nosso ensino, nossos métodos. Dê uma olhada no nosso site e entenda como o Projeto Root foi construído e pensado para vocês. Uma outra novidade aqui antes da gente entrar no conteúdo é que a partir de agora o Projeto Root ele está com financiamento coletivo agora através da plataforma do Apoia-se. Tá? Então quem quiser aí apoiar o Projeto Root já tem ali apoia.se/Projeto Root, o link também vai estar na descrição, onde aqui eu comento um pouquinho sobre o porquê que nós entramos na plataforma, tá? E nós temos aqui nossas metas e as recompensas aqui, tá, gente? Então quem puder contribuir aí, colaborar com o Projeto Root, dê uma olhada aí apoia.se/Projeto Root e aí dê uma lida aí sobre os financiamentos aí que nós planejamos, tá? Vamos falar diretamente agora da ferramenta OpenDedup. Tá aqui o site oficial da ferramenta, opendedup.org, tá? Então esse aqui é o site oficial dela. Então, como vocês podem ver, ele é uma ferramenta de deduplicação de dados locais ou em cloud storage, ou seja, na nuvem, tá? Onde
Aqui ele dá algumas informações da ferramenta, deem uma lida aí com calma, tá? O site é em inglês, a ferramenta é em inglês, mas ela é uma ferramenta super simples de se instalar e se configurar. Tá, eu vou mostrar para vocês isso aí. Então ele tem aqui todas as informações de como é que a ferramenta funciona. Hoje nesse vídeo eu vou falar de uma utilização dela, mas existem outras. Eu vou mostrar ela a parte da instalação dela por linha de comando. Tá? Ela tem uma appliance onde ela é por interface gráfica, mas se o pessoal quiser, bota nos comentários aí. Se quiserem eu faço um vídeo só sobre a parte gráfica, tá? Mas quem visualizar esse vídeo aqui com certeza vai conseguir utilizar a parte gráfica também. Quem entender bem esse vídeo certamente consegue trabalhar com a parte gráfica. A técnica é a mesma, apenas é o processo de instalação ali um pouquinho diferente, mas a funcionalidade por trás ali é a mesma por linha de comando. Quem quiser o vídeo aí por interface gráfica, bota nos comentários ali. Se tiver um número expressivo de comentários solicitando a ferramenta por ambiente gráfico, eu vou fazer esse vídeo, tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o OpenDedup, que é a ferramenta open source para deduplicação de dados locais ou na nuvem, tá, gente? Então aqui ele fala um pouco sobre a ferramenta. Na verdade ela usa uma licença GPL versão 2. O software ele é free e open source, então ele utiliza o SDFS, é um sistema de arquivos para a utilização de deduplicação, tá? No caso do OpenDedup, nós vamos instalar o SDF no nosso servidor e vamos então utilizar o OpenDedup para fazer a deduplicação. Quando se utilizar o processo de deduplicação em sistemas Linux, certamente vocês vão utilizar o SDFS, tá? Certamente. Pode ser que utilizem outros métodos, mas no geral se utiliza o SDFS, que é um sistema compatível aí com diversos sistemas Linux, Unix e Windows. Ele é um file system, como vocês podem notar pelo FS no final, seria de file system, onde ele faz o processo de deduplicação. Então SDFS seria Simple Distributed File System. Em uma tradução literal, seria um sistema de arquivos distribuído. Vou fazer esse processo aí para vocês de instalação, vou mostrar, mas fica aqui então a página oficial da ferramenta para vocês darem uma olhada na documentação, no fórum, no GitHub deles e para fazer o download também. Como de costume, eu vou deixar junto da descrição, tá, essas informações para a wiki do projeto root, que é onde a gente vai começar a centralizar todas as nossas informações. Como eu já tenho comentado, nós vamos utilizar o método do TXT, como sempre foi utilizado, e também na página da wiki, tá, gente? Então, veja todas as páginas, ele vai listar todo o nosso acervo atualizado e vocês vão procurar aqui por OpenDedup. Tá aqui, ó, OpenDedup. Ele vai abrir a página então do OpenDedup. Bom, eu não vou ler aqui, deixo só o sumário aqui para vocês darem uma olhada. Tá, eu vou partir diretamente para a instalação. O processo de instalação dela é bem simples, bem tranquilo de se fazer e não requer aí muitos esforços para fazer esse processo de deduplicação, tá? Para fazer a instalação. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer um wget e depois fazer o processo de instalação. Como eu tenho utilizado nos vídeos de backup uma máquina virtual, eu vou utilizar a mesma máquina virtual aqui, ó. Então eu vou logar aqui com a conta do root, vou colocar a senha, descobrir qual é o IP dela. Ela está com o IP 192.168.0.18 e eu vou acessar por SSH para ficar mais fácil para mostrar para vocês os comandos. Então vamos abrir o terminal. Então no terminal eu vou digitar ssh root @192.168.0.18. Feito isso, eu vou digitar a senha de root novamente e eu estou agora logado como root nesta máquina. O processo agora de instalação, ele segue o padrão como eu tenho feito nos vídeos. Aqui eu tenho as máquinas que foram feitas backups, então não tem muita coisa aqui na máquina, mas eu vou instalar o OpenDedup aqui nela. Então imaginem que eu estou instalando esse OpenDedup no servidor de backup, ou até mesmo no servidor de arquivos, como por exemplo o Samba ou até o Microsoft lá, a compartilhamento de arquivos da Microsoft, poderia ser, tá? Mas aqui a fins educacionais eu estou instalando na mesma máquina, não tem problema algum também, mas poderia ser em qualquer outra máquina, poderia ser até uma máquina zerada sem software algum instalado, né? Somente o Linux,
tá instalado, tá? Somente o sistema operacional e eu instalar ela para fazer depois uso de ou como storage ou como o próprio sistema de compartilhamento de arquivos, ou enfim, aí a utilização vocês vão ter que visualizar aí qual vai ser o ambiente que vocês vão inserir essa ferramenta. O processo aqui é colar aqui o wget, tá? Não tem problema que ficou com aquele espaço no início, porque ele vem lá da wiki, ele aceita da mesma maneira. Então vamos apertar Enter e ele vai fazer o processo de download dessa ferramenta. Notem que ela tem um tamanho um pouquinho grande, ó, 113 MB, tá? É um tamanho um pouco considerável aí, né? Então nós vamos aguardar então ele terminar. No momento que terminou, então eu posso fazer agora o processo de instalação dele. Então eu vou usar o dpkg-i e o nome do arquivo. Eu sempre coloco para ele baixar a última versão, tá? Então dessa maneira eu vou pegar a última versão do SDFS e vou mandar ele instalar. É um pacote .deb, então eu vou utilizar o dpkg-i e o nome do pacote. Então ao apertar Enter ele vai fazer o processo de instalação. Ó, nota que ele está instalando a versão 3.585 da ferramenta OpenDedub. Bom, ele vai aparecer algumas informações ali de dependências que estão faltando, mas eu já previ isso aí, já coloquei aqui para vocês, ó, apt-get-f install, e logo em seguida então eu vou instalar algumas dependências que ele precisa, tá? Tudo numa linha só. Então eu vou copiar e vou colar lá no meu terminal. Então vamos colar e ele vai fazer o processo de instalação agora das dependências que faltou do SDFS, e logo em seguida ele vai fazer então a instalação dos pacotes adicionais, as dependências que são necessárias para a ferramenta funcionar. Nota que ele precisa de mais 104 MB, então tudo isso aí vocês vão ter que verificar se a máquina de vocês ou se a infra de vocês suporta. É claro que não é muita coisa, mas dependendo aí do servidor, né, isso aí pode impactar em muitas coisas. Então nota que ele já está instalando o OpenJDK, porque ele vai utilizar o Java, então é uma ferramenta que funciona em cima do Java. Então é bom considerar também a instalação do Java. Feito esse processo aí, agora nós precisamos fazer algumas modificações aqui, ó. Então nós precisamos modificar os limites. Dentro do etc security limits.conf eu tenho um limite de hard e soft para arquivos. Nós vamos colocar esse echo aqui para ele alterar esse valor. Ao colar agora aqui o echo, feito isso, agora eu só preciso então modificar o arquivo de mount do SDFS, tá? Então como backup eu deixei aqui para vocês fazerem um backup dela, ó. Então eu vou copiar do sbin mount sdfs para mount.sdfs.ori de original, tá? Ori de original. Então vamos lá, copia e vamos colar. Feito isso, eu fiz um backup apenas, tá? Eu só fiz um backup porque eu vou modificar esse arquivo aqui. Caso dê problema, eu tenho então uma cópia dele nesse aqui, tá? Então apenas como segurança. Vou então utilizar aqui um editor e editar aquele arquivo lá. Então vamos editar ele. Notem que ele tem alguns parâmetros aqui dentro onde ele não funciona por padrão. Tem alguma incompatibilidade, talvez uma atualização do SDFS faça funcionar normalmente, mas eu verifiquei que eu preciso alterar o conteúdo desse arquivo. Então eu coloquei ele novamente aqui completo para vocês. Vocês vão copiar este conteúdo aqui e vocês vão substituir pelo que tem aqui dentro. Podem apagar tudo e colar esse arquivo aqui. Então feito isso daí, agora vocês podem então sair do arquivo, Ctrl X, sair e salvar. E agora vocês podem utilizar então o mkfs. Então para saber se ele está funcionando, eu vou apenas digitar mkfs no meu shell para ver se ele não deu problema na hora de atualizar. Então mkfs.sdfs, ó, tá funcionando. Então significa que a alteração que nós fizemos funcionou. Então vamos agora criar um pool local. Então nesse momento, gente, o que é um pool? Pool, eu vou dizer para ele criar uma unidade onde ele vai utilizar o processo ou a técnica de deduplicação e ele vai criar um volume. Então por isso que eu estou utilizando aqui o mkfs. O mkfs é uma ferramenta para ele criar um file system no formato SDFS. Então eu vou utilizar o SDFS e eu vou apontar um volume. Então menos volume menos name igual a pool 0. Aqui esse nome, aqui eu poderia colocar qualquer nome, desde que eu me lembre depois, tá? É muito importante. Então aqui é o nome do meu volume. E aqui a minha capacidade, então eu vou botar menos volume, menos capacity,
igual a 20 GB. Eu botei 20 GB aqui para que vocês consigam entender a ferramenta, tá? Mas aqui eu poderia colocar 2 GB, 20, 200, 2 TB. Bom, aí o tamanho vai depender da unidade física de vocês. Mas aqui com 20 GB a gente consegue fazer então um ambiente aí bem interessante de simulação, tá? Então eu vou copiar essa linha aqui do jeito que ela está e vou colar lá no meu shell. Então ao colar aqui no meu shell, notem que eu estou digitando mkfs.sdfs menos volume menos name igual a pool 0 menos volume menos capacity igual a 20 GB. Ao apertar enter, então ele tem que criar esse volume. Então vamos apertar enter, ele vai começar a criar o volume. Notem que ele botou aqui, ó, volume pool 0 criado com a capacidade de 20 GB. Bem rápido. Ó, check etc sdfs pool 0 volume cfg.xml. Então esse aqui são as configurações. Se eu editar este arquivo aqui, eu vou editar ele só para mostrar para vocês. Se eu editar este arquivo, eu consigo visualizar a configuração do meu pool. Então notem que aqui é onde está o IO, o log, tá? Eu tenho os logs aqui do meu pool. Eu tenho aqui onde está o meu store, então onde fica virtualmente meu disco em SDFS. Então está aqui opt sdfs volumes pool 0 ddb. Então está aqui todas as configurações do meu pool 0. Para cada pool que eu criar, ele vai criar um arquivo de CFG, uma configuração com o nome do pool que eu colocar. É importante identificar o nome deles. Fazendo esse processo, agora eu preciso criar um ponto de montagem. Então geralmente se utiliza aí um ponto de montagem /mnt/backup, por exemplo, tá? Poderia colocar em outro local, mas eu vou colocar aqui em /mnt/backup. Então eu vou criar essa pasta para ele poder fazer esse processo de montagem. Pasta simples, não preciso fazer nada, tá? É só criar ela. Agora sim, eu vou montar então o meu pool 0 em /mnt/backup. Então, ao fazer esse processo, deixa eu limpar minha tela aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Ao fazer esse processo, ó, eu vou digitar mount.sdfs espaço pool 0, porque é o nome que eu coloquei para o meu pool. Então aqui eu tenho que colocar o nome do meu pool. Se eu coloquei nome lá, meus dados sem duplicação, aqui eu tenho que colocar meus dados sem duplicação. /mnt/backup, que é onde eu quero montar esse meu pool. Feito isso, eu vou apertar enter. Quando eu apertar enter, ele vai fazer um processo de verificação de arquivo do XML, da configuração, e vai fazer então um hashing ali, uma criação de hash, e vai montar o file system. Então, ó, está montando o file system. Notem que se eu quiser visualizar se ele montou, basta eu digitar df-h e apertar enter. Notem que ele vai mostrar aqui sdfs /etc/sdfs/pool0 -volume -cfg.xml 6442. Tamanho 21 GB, usado 0, disponível 21, 0% de uso em /mnt/backup. Tem uma diferença aí, né? Nós estamos acostumados a quando montar uma unidade, ele ficar o device e depois aqui o ponto de montagem. E de fato, aqui também, ele fica o device. Então o SDFS é como se fosse um device, não device, como queiram chamar, para ele fazer o processo aí de deduplicação. Que device é esse? Esse device ele trabalha na porta 6442. Então se eu digitar netstat-an aqui, ele tem que listar a porta 6442. Deixa eu dar um page down aqui, um page up. Notem que ele tem aqui, ó, ele está escutando a porta 6442, aqui ele está TCP6, tá? Mas ele também tem versão para TCP, só não está exibindo aqui, mas ele funciona no protocolo TCP versão 4 também, tá? É que a máquina virtual aqui identificou como IPv6, mas ele trabalha na porta 6442. Então aqui ele está informando que ele está escutando, ó, então ouça a porta 6442. Então essa porta aqui, se vocês tiverem um firewall na infra de vocês, vocês vão ter que liberar o acesso a essa porta, senão não vai funcionar o processo, tá? Na verdade não vai nem funcionar aqui, porque ele não consegue chegar nessa porta. Feito isso, então, se eu quiser agora montar esse processo no sistema, para ele inicializar junto com o sistema, então eu vou copiar aqui essa linha, para editar o fstab, e vou colocar na linha de baixo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vou copiar essa linha e vou colar logo aqui. Tem que fazer um processo aqui, ó, tá? Tem que ficar certinho, senão ele vai dar erro na hora de montar. Então eu boto pool 0
Vou apertar Tab aqui até ficar o local, né, onde vai ser a montagem. Aqui eu vou dar um Tab também até onde fica aqui o tipo. E aqui nas opções um Tab. E aqui também os dumps eu tenho que ajustar, tá? Se ficar um pouquinho fora não tem problema, ele não pode ficar tudo junto. Então eu tenho que fazer esse processo aqui, ó. Eu tenho que dizer que o pool 0 vai ser o meu device e ele vai ser montado em /mnt/backup, vai utilizar um sistema, um tipo SDFS com os parâmetros, as opções padrões, e não vai fazer nem dump e nem a checagem, tá? Então eu poderia fazer essa verificação, mas nesse caso aqui eu não vou fazer. Ctrl X sim para sair e salvar e Enter. Feito esse processo, agora nós temos que reiniciar o servidor e saber se ele vai montar no boot. Então vamos lá, vamos reiniciar ele e vamos verificar agora aqui no próprio VirtualBox aqui se ele vai fazer o processo de montagem. Vamos logar como root, digitando a senha de root, e um df-h já vai nos responder se ele montou ou não. df-h, notem que ele montou agora na inicialização. Então toda vez que o meu servidor inicializar, ele vai fazer o processo de montagem. Bom, mas até aí eu não falei da deduplicação, eu só fiz o processo de criação do file system de deduplicação. Vamos testar então a deduplicação? Então vamos lá. Para esse feito, eu vou minimizar aqui e vou novamente logar por SSH aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Mostrando aqui que está montado, tá? Então /mnt/backup ele está montado. Se eu quiser testar para saber se está funcionando, vamos lá. Então, eu botei aqui, ó, apenas a título de verificação, tá, de integridade, para vocês terem uma ideia se está funcionando. Eu vou gerar um MD5 SAN do arquivo de configuração, vou copiar ele para o MNT Backup e depois eu vou verificar novamente o MD5 SAN. Então, para saber se ele foi modificado. Então vamos lá, copia, cola. Então eu gerei agora o MD5 SAN e vou fazer a cópia desse arquivo para o /mnt/backup. Ao fazer a cópia, agora eu vou executar novamente MD5 SAN, só que ao invés de usar em etc, mnt backup, e agora o nome do arquivo, pool 0. Notem que o arquivo manteve então o mesmo hash de MD5. Isso garante que o nosso sistema, nosso file system está íntegro. Se por acaso o hash for diferente, significa que aconteceu alguma modificação no arquivo, então não está funcionando o nosso sistema, então tem que revisar. Se por acaso der um problema de desmontar, que pode acontecer também, tá? Vocês vão ter que executar aquela linha para montar ela na mão. Então mount está aqui, ó. Vocês vão ter que executar essa linha aqui, mount.sdfs espaço pool 0 /mnt/backup. Caso dê esse problema é só executar ela novamente, tá? Caso dê o problema de não aparecer aqui com df-h, ela pode se desconectar, tá? Por algum problema pode se desconectar. Feito isso, agora é só utilizar então o sistema de deduplicação, tá? Se vocês notarem, eu vou entrar nela, mnt backup, vou dar um ls-lh. Bom, eu só tenho um arquivo lá, que é 2.6K, tá? Criado agora nessa data, 1º de fevereiro, à meia-noite e 22. Para simular de verdade o efeito da deduplicação, eu vou simular aqui como se fosse, eu não vou instalar um servidor de arquivos, mas eu vou simular como se fosse um servidor de arquivos. Então eu vou criar umas pastas aqui dentro. Então, por exemplo, mkdir dados, mkdir teste, mkdir suporte, mkdir RH. Então eu criei algumas pastas aqui. Então se eu der ls-lh novamente, eu tenho ali as pastas dados, RH, suporte e teste. Vamos imaginar que isso aí fosse um servidor de arquivos e estivesse compartilhando arquivos na rede. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um arquivo grande na minha máquina, tá? E vou mandar para esse HD aí, para esse ponto de montagem, para esse MNT Backup. Primeira coisa, eu vou abrir na minha máquina aqui um outro shell, tá? Então vai ser na minha máquina local. Vou entrar aqui no local onde eu sei que tem uma ISO. Então se eu der um ls-lh, eu tenho aqui uma ISO de 4.3 GB. Esse aqui é o tamanho dela. É uma ISO de um Windows Server, tá? Não é Windows pirata, tá? Esse aqui é a versão para usar por 180 dias. Então eu vou copiar essa ISO para o meu servidor,
tá? Onde eu tenho o meu OpenDedup lá instalado. Bom, eu já sei o IP dele que é 18, né? Então eu vou utilizar o SCP, então SCP, o nome do arquivo é 9600 e aquele numerada toda lá, ó. Então esse aqui é o nome do arquivo. Agora, para onde que eu vou copiar? Então, para o usuário root, no IP 192.168.0.18. Deixa eu aumentar a tela aqui, ó, tá? Enquanto... Vou até fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou deixar rodando aqui um ls-lh, tá? Se eu digitar uma vez só, ele vai só exibir. Então, eu vou dar aqui, ó, um wat-n1 ls-lh. Então, ele vai ficar sempre atualizando a cada 1 segundo o ls, é como se ele estivesse rodando 1 ls por segundo. E vou maximizar aqui para concluir o comando. Então eu vou copiar para o arquivo com SCP e o nome do arquivo, tá? Ele está com um nome bem grande aqui, não tem problema, tá? .iso, tem 4.3 GB, para 192.168.0.18, 2 pontos e o caminho. Então o caminho é barra mnt barra backup com B maiúsculo. Ao fazer isso aí, eu vou apertar Enter e ele vai ficar copiando para lá, tá? Depois que eu digitar a senha. Então, naturalmente, tem que digitar a senha de root e apertar Enter. Ó, ele está indo para lá. Para vocês terem certeza que está indo, olha só como ele está indo para lá. Ó. Então, nota ali, ó, 90 MB, 112, 130, ó, ele está indo, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho aí, ó. Mas aqui eu tenho a porcentagem, ó, quantos megas ele já foi e quanto está chegando ali. Se vocês notarem, vai ter sempre uma diferença de tamanho, tá? Mas eu já vou explicar o porquê. Notem que ali ele tem 4.3 GB e vamos ver quanto que ele vai chegar lá do outro lado, que já está em 600 e quase 700 MB e aqui ele está em quase 700 MB também. Vamos lá, vamos aguardar o término. Uma informação importante, ó, se vocês notarem aqui já está 2.3 e aqui a recém está 2, tá? Só uma curiosidade para vocês aí, ó. Só isso aqui já indica que tem alguma coisa de diferente aí no meu processo de cópia, tá? Mas vamos lá no final. Ó, nota que ele já está terminando o processo de cópia e é bem possível de ver a diferença. Ó. Então agora ele terminou e ali ele exibe que ele copiou 100% do arquivo, 100%, 4.3 GB, tá? 4.332 MB. Ele fez uma média de 14 MB por segundo. A cópia levou 5 minutos e 10 segundos. Agora, do outro lado, olha só, o total do arquivamento ficou 3.8, não é diferente do tamanho do arquivo? Então, notem que já que nessa situação já se consegue ter um indício de que existe um processo de compactação, no mínimo compactação. Por quê? Porque dentro da ISO... Tá? Dentro da ISO existem arquivos que são iguais, podem ser imagens, podem ser arquivos de configuração do próprio sistema na hora de instalar, alguma coisa assim. Então existem diversos arquivos iguais e ele compactando isso, ele faz esse processo de deduplicação, então ele compactou o tamanho total do arquivo ISO. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl C aqui para ele sair aqui dessa tela e dar um ls-lh apenas, ó, tá? Então deixa eu limpar a tela aqui, um ls-lh e eu tenho aqui o arquivo de 4.3 GB. Se eu der um df-h agora, notem que eu tenho usado 3.8. Agora, vamos fazer o seguinte, o que aconteceria se eu fizesse uma cópia desse arquivo? Se eu utilizar o cp 9600 lá e o nome do arquivo .iso, para /mnt, lembrando, tem que ser dentro da mnt backup, senão não existe o processo de deduplicação. Eu vou copiar esse mesmo arquivo para a pasta dados. Vamos fazer uma cópia. Então notem que ele está fazendo o processo de cópia, processo que talvez demore um pouquinho também, né, para fazer esse processo. Bom, ele terminou a cópia, então teoricamente, se eu listar os arquivos, eu tenho o arquivo na raiz, no caso em backup, e se eu digitar ls-lh, eu vou ter também dentro de dados. Ó, tá lá o arquivo. Se eu digitar df-h para ele fazer o somatório de quanto está sendo utilizado, quanto vocês acham que vai aparecer?
o dobro de 3,8, vamos ver. Então vamos apertar Enter. E ele vai mostrar lá que eu tenho 3,8 utilizado. Tá? Então ele não está duplicando os arquivos, ele está fazendo o processo de deduplicação. Como ele fez a cópia e é um arquivo que já existia, ele não copiou novamente, ele fez apenas um link para o arquivo existente. Se eu quiser visualizar um pouquinho melhor, eu posso instalar o aplicativo NCDU. Então apt-get install NCDU. Ele vai só dar um do em Ncurses e aí fica um pouquinho visualmente melhor para vocês entenderem o processo. Tá? Mas notem que ele já fez o processo de deduplicação, porque ele não duplicou o tamanho utilizado. E os arquivos estão dos dois lados. Então vamos lá. NCDU dentro da pasta backup. Ó, notem que eu tenho dentro da pasta backup, eu tenho o arquivo de 3.7, tá? Ele arredondou um pouquinho para baixo, que é o tamanho da ISO. E dentro de dados tem 128K. Então se eu entrar dentro dela, notem que eu também tenho um arquivo ali, ó. Ele está ocupando 0 byte, porque ele já existe aqui na raiz. Se eu for dentro da pasta dados, ter um ls-lh lá dentro, notem que ele está lá, o arquivo é como se existisse. Se eu der um ncdu aqui, ó, ncdu, ele vai estar 0 bytes, tá? Mas se eu der um ls-lh, ele vai estar ali o tamanho de 4.3, porque ele tem um link, ele está vindo de uma referência, de um inode que já existe. Então, esse é o processo de deduplicação, tá? Então, imagine isso num servidor de backup ou num servidor onde tu armazena diversos arquivos, tá? Então, se tu tiver, mas tu fez a cópia pelo servidor e se viesse via rede, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar na pasta RH, ls-lh lá dentro, não tem nada. Agora aqui na minha máquina remota, eu vou botar em RH também, tá? Então, se eu apertar Enter agora aqui, ele vai começar a fazer o processo de cópia lá para dentro. Vamos visualizar como é que acontece isso. Então vamos lá, ls-lh, notem que ele já está copiando lá, 67 MB. Eu vou usar aquele watch aqui para a gente ficar acompanhando. Ó. Então ele já está copiando o arquivo para lá. Notem que ele faz o processo de cópia, ele não deixa de fazer o processo de cópia. Porque nesse momento que ele está copiando, é que ele está verificando se existe ou não um arquivo. E notem que ele aqui, o total, olha que nunca passa de 256K, ó. Mas olha aqui o arquivo aqui, como ele fica. Por quê? Porque ele reconhece que lá dentro daquela estrutura de pastas, dentro do MNT Backup, já existe um arquivo igual. Então ele só está fazendo nesse momento um link. O que for diferente vai aumentar o tamanho total. Então se por acaso tiver um arquivo diferente dentro dessa ISO, ele vai apenas modificar a versão lá na raiz e vai replicar para todas as outras. Então todas as outras vai ter a mesma modificação caso tenha sido modificada essa ISO. Caso contrário, ele não vai modificar em nada e o tamanho do arquivo vai ficar sempre 256K na pasta total. E aqui o arquivo ele está fazendo a cópia como se fosse realmente um arquivo, mas é um link. Ele está pegando os inode lá e está trazendo aí um link para essa pasta. Então vamos deixar ele terminar de copiar e eu vou mostrar para vocês que nesse exato momento eu já deveria estar com uns 99%, talvez 100% de espaço do meu disco lá de 20 GB, né? Porque eu copiei 3 vezes 4 GB, quase 5, então já deveria estar estourando aí o tamanho do disco, né? Então 21 GB dividido por 5, né? 5 GB, eu tenho 3, eu poderia ter mais uma cópia aqui, estaria extrapolando já o tamanho do meu disco. Vamos deixar ele terminar aí que eu vou mostrar para vocês qual o tamanho usado no total. Nota que até o processo de cópia é mais rápido, ó. Então antes ele tinha feito a 14 MB por segundo, agora ele está 24, porque ele está verificando apenas a fonte lá se existe uma modificação. Caso exista, ele vai fazer a cópia. Realizado a cópia, vamos voltar aqui, ó. Notem que ele ficou com um arquivo de 4.3 GB, o total da pasta é 256K. Deixa eu sair aqui e dar um df-h novamente. Olha só, eu tenho ainda os mesmos 3.8 GB utilizados. Se eu sair da pasta aqui e der um ncdu lá no backup, notem que eu tenho um arquivo ali, eu tenho em RH o arquivo também, e eu também tenho em dados o arquivo. Então notem que ele não ocupa 3 vezes o local, né, o espaço do tamanho total. Então ele ocupa uma única vez e replica
em links para subpastas aí que nós criamos. Agora imagine na tua empresa ou na tua residência, onde for, que tu tiver um sistema de backup, um sistema de armazenamento, o quanto de espaço tu não economiza dessa maneira. Então, por isso que essa ferramenta, tá, gente? Então, eu sei que eu me alonguei bastante no assunto hoje, mas eu sei que essa ferramenta, ela pode te trazer com certeza uma economia no armazenamento significativa. Tá? Não tem como precisar exatamente essa economia, mas sim, vocês já notaram aí pelos testes que nós economizamos aí pelo menos uns 20 GB de espaço. Se eu tivesse mais cópias aí dentro da teste, suporte, enfim, eu estaria economizando um espaço aí bem expressivo. Apenas para não deixar o vídeo muito mais longo, eu deixei como extra aqui para quem quiser fazer o mesmo procedimento, mas utilizando aí uma nuvem. Como eu comentei, a ferramenta trabalha no método local ou em nuvem, e aqui eu coloquei um exemplo para quem quiser utilizar o AWS, né, a Amazon, para fazer lá uma hospedagem no S3 da Amazon, por exemplo. Então eu poderia utilizar aqui o mesmo procedimento, só que aqui, ao invés de utilizar o tamanho de 20 GB, eu botei 1 TB, e aqui eu habilitei então a AWS, -- AWS Enable, True, e aqui -- Cloud Access Key, e aqui vocês vão colar a chave de acesso de vocês, e aqui a key de vocês, tá? O secret, no caso a senha de vocês lá da AWS. E depois vocês vão informar qual é o bucket. Então vocês vão colocar -- cloud bucket -name, e aqui o nome do bucket que vocês vão ter que criar lá na Amazon para ele armazenar esse espaço aqui. Então lembrando, esse espaço aqui tem que ser o mesmo que vocês vão criar lá na Amazon, tá? Eu botei aqui como exemplo 1 TB, poderia ser menos ou mais. Tá, aqui, aí vocês que vão determinar aí da infra de vocês. Não funciona apenas só com a Amazon, tá? Ela funciona com diversos outros serviços. Eu apontei a Amazon aqui porque eu acredito que atualmente aí é a que hospeda grande parte da internet aí. O pessoal acaba utilizando a Amazon. Poderia ser o Google Cloud ou o Google Drive ou o que vocês quisessem, tá? Verifiquem através do MKFS todos os parâmetros aceitáveis, tá? Então se vocês digitarem apenas MKFS ali no Shell, ele vai mostrar todos os parâmetros que são aceitos para a ferramenta funcionar. Eu acredito, gente, que o vídeo ficou longo, mas ficou bem interessante para que vocês consigam entender a funcionalidade aí da ferramenta OpenDedup. Tá? Não só a da OpenDedup, mas o processo, a técnica de deduplicação, que consiste na técnica de deduplicação. Vocês podem testar esse ambiente também em sistemas Microsoft. O Windows 2012 e 2016 tem a opção de fazer a deduplicação, mas precisa de um licenciamento, tá, gente? Então, se vocês querem utilizar isso aí como um ambiente de teste, eu recomendo aí utilizar em Linux, ou então adquirir uma licença para fazer uma instalação aí do Dedup na plataforma Microsoft. Lembrando, quem quiser que eu faça o vídeo da ferramenta OpenDedup com o appliance web, coloca nos comentários aí, se tiver um número significativo aí de comentário, eu faço o vídeo. Não vai mudar muito, tá, gente? Então o processo de instalação ali é um pouquinho diferente, mas a funcionalidade, a técnica é exatamente a mesma. A diferença é que a ferramenta em appliance web, ela tem características de trazer um relatório, de trazer gráfico, enfim, ela é mais visual, mas a técnica é a mesma da OpenDedup por linha de comando, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas é uma ferramenta aí que agrega não só conteúdo para o canal, mas agrega também conhecimento para vocês saberem como as técnicas de deduplicação funcionam. Eu achei interessante aí trazer essa ferramenta OpenDedup. Então vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!